Ok, pessoal, agora vem então uma parte muito importante, que é onde nós vamos então criar o nosso módulo de dados. Vem aqui no menu File, New, tá? Pega aqui Data Módulo. Pessoal, então aqui nós vamos inserir toda a nossa base de dados, tá ok? Então, primeiramente, eu sempre digo para vocês que tem que salvar, né? Primeira coisa, sempre salva. Vamos salvar então, opa, não é em dados, né? A Unity é em fonte. Vamos salvar então, vamos dar um nome de DM dados. Salvei. Só um pouquinho. Bom, agora é o seguinte. Eu estava com gripe. Agora é o seguinte, vamos renomear isso aqui. Vamos pôr o nome de DM dados, pode ser? Se você vier aqui então agora pressionar Shift F12 eu vir aqui, aparece que DM dados, né? Muito bem. Pessoal, como é que eu faço? Aqui eu tenho várias orelhas. Eu tenho uma orelha específica para o Interbase, a partir do Delphi 5. Então, a gente vai escolher então um componente chamado IB Database. Aqui a gente vai especificar qual é a base de dados que nós iremos utilizar. Você deve ter acompanhado as videoaulas do Interbase, certo? Você se lembra que nós criamos uma base de dados aqui na raiz do Winchester chamada Stock, tá ok? Então, a gente vai pegar essa base de dados aqui e vai levar para o lugar correto dela. Vamos dar aqui um Ctrl X, vamos dar recortar aqui, ó. E vamos levar então essa base de dados lá para dentro da pasta Stock Dados. Tá ok? Vamos deixar aqui, vamos aqui no editar colar, né? Pronto, estamos aqui então o nosso stock.gdb, que é a nossa base de dados. Então agora é o seguinte, pessoal, você vem aqui no Database Name e vamos selecionar a base de dados que a gente vai utilizar. Então para isso, vamos lá agora é no Stock Dados, selecionei o estoque que eu vou utilizar, o banco de dados. Agora, pode ver que ele já trouxe o dialeto 3, que é o que possui os recursos atuais, né? Então, eu preciso também inserir um componente chamado IBTransaction, certo? Que é para mim definir os tipos de transações. O padrão é commit, ou seja, tudo que eu fizer ele vai gravando na base de dados. Então aqui eu só vou definir, pessoal, o meu IB Database, certo? Que é a base de dados que ele vai estar ligando, né? Por que está IB Database? Porque eu ainda não renomeei isso aqui. Vamos dar o nome aqui de base de dados do estoque, certo? Se eu voltar aqui, pode ver que já mudou para base de dados estoque. Eu não posso ativar aqui, aqui, ó, vou dar um erro, ó, não pode abrir, porque o banco de dados não está aberto, certo? Então eu tenho que vir aqui no banco de dados e mandar conectar para ver que ele está desconectado. Primeiro vamos definir como default aqui o IBTransaction, que é este aqui, né? Eu também não tinha renomeado, vamos renomear ele para ficar mais transação. Vamos fazer o seguinte, ó. Só para ficar IBTransconnection. Transaction. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos ativar aqui, ó. Ele vai pedir a nossa usuário e senha. Se lembra que lá no Interbase é sysdba e a senha é master key, correto? Muito bem, abriu a tabela. Então, se eu desativar aqui, vamos abrir de novo, novamente ele pede sysdba e master key. Então, para evitar que ele pergunte sempre, vamos aqui na propriedade de parâmetros e vamos definir aqui, ó, o password. Vamos dizer que é então master key, tá ok? Então password master key. E vamos dizer que não é para ele perguntar, que login prompt vamos por false. Mandamos conectar. Tá errado aqui o meu password. Então é pass
password. Muito bem. Vou usar um true aqui para ver que ele conectou. Pronto, está criado então o nosso módulo de dados com a base de dados e com o IB Transaction. Tá ok? Obrigado.